TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão e minha irmã, estamos no ar já com mais um programa Viver com Fé e Saúde, com uma alegria muito grande em receber cada um de vocês aqui na nossa TV Imaculada, agradecendo a parceria, agradecendo a companhia e lembrando que se você não tem condições de acompanhar o programa na TV, no momento em que nós vamos ao ar, embora tenhamos as reprises, você também pode acompanhar no YouTube. Olha, gente, que maravilha! Rede Imaculada de Comunicação no YouTube. Clica lá, se inscreva, clica no sininho para você receber todas as notificações de toda a programação da nossa querida TV Imaculada. Claro que vocês sabem que não há como nós iniciarmos o nosso programa sem nos colocarmos nas mãos da Mãezinha do Céu, ela que leva todos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos lá para o coração de Jesus. Vamos então nos consagrar a Nossa Senhora? Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim, para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Minha gente, olha o tema desta semana, olha que interessante. Como ter um relacionamento amoroso com uma pessoa autista. A nossa convidada, ela está falando lá do Rio de Janeiro, ela que é Júlia Sarge, psicóloga, analista do comportamento, supervisora ABA, especialista em autismo. Está ali aguardando já o nosso contatinho, né, para a gente poder entrar já no segundo bloco falando com ela à distância. Que maravilha, né, gente? Reúnem então todos aí para podermos acompanhar essa entrevista maravilhosa e ela trazer essas informações pra gente, né? Que tá saindo um pouquinho ali, meu Deus, relação amorosa, que bacana, né? No sentido de que a pessoa tenha realmente protagonismo da sua vida e que tenha essa possibilidade e que ela existe, tá bom? Então aguardem aí que nós voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Reuniram todos aí, então, olha isso, o tema do programa, gente, como ter um relacionamento amoroso com uma pessoa autista. Nossa convidada, psicóloga Júlia Sarge, ela fala direto do Rio de Janeiro, ela que é psicóloga e analista do comportamento, supervisora ABA, especialista em autismo. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, doutora. Obrigada, Cláudia. Um prazer poder estar aqui falando com você, principalmente desse tema que é tão relevante, né? Exatamente, porque aí fala, meu Deus, porque a concepção que as pessoas têm é um autista e ele nunca vai poder ter, né, uma relação, sobretudo amorosa. Mas para que a gente possa entender todo o contexto do tema do nosso programa, Júlia, o que o transtorno do espectro autista, o que é exatamente? Conta pra gente. O TEA, né, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que isso quer dizer? Ao longo do desenvolvimento dessa pessoa, existem alterações neurológicas e isso reflete no comportamento dela, né, e diretamente no desenvolvimento dela. E vai acometer algumas características principalmente associadas à comunicação, habilidades sociais, e tantas outras. O que difere para outros tipos de transtorno? Ou então no sentido daquelas pessoas que não têm o transtorno? Então, o autismo, ele é caracterizado, né, por déficit, vamos dizer assim, são duas categorias, né? A primeira categoria
mais associada a déficits na comunicação. Então, na comunicação expressiva, né? Então, desde eu conseguir expressar o que eu quero, eu conseguir sinalizar para o outro, contar uma história, né, para a pessoa, e também na compreensão. Por exemplo, compreensão de sinais que não são comunicação verbal, né? Então, eu consegui fazer a leitura no rosto de uma pessoa, de como ela está se sentindo, né? Ou entender ali um contexto social, o que está acontecendo nesse ambiente, né? A pessoa autista, ela tem essa dificuldade. Outra coisa que também impacta muito, né, no desenvolvimento da pessoa, e é uma característica marcante, é a rigidez comportamental, né? Então, a pessoa pega, né, a padrões rígidos da rotina, tem dificuldade com alterações no ambiente. Então, às vezes, algo, por exemplo, eu preciso tomar um ônibus, esse ônibus atrasou, isso já se torna uma dificuldade para mim, né? A pessoa autista. Ela também tem interesses restritos, né? Às vezes eu só me interesso por um tema e é só disso que eu pesquiso, é só isso que eu sei falar. E isso causando esse déficit social, né? Isso vai virando, vamos chamar assim, uma bola de neve, né? Ao longo da vida da pessoa. Alterações sociais e sensoriais também, né? Então, às vezes, para uma pessoa autista, é difícil estar num estádio de futebol, porque a movimentação, o som, essa pessoa ser hipersensível a sons ou hipossensível a sons e outros sentidos também. Isso afeta diretamente eu conseguir estar em ambientes ou não, né? Entendi. Então, essas diferenças mais marcantes entre o que a gente chama de neuroatípico e neurotípico. Tá. E em relação ao transtorno do espectro autista, na verdade, assim, existem algumas classificações, alguns limites, vamos dizer assim, algumas limitações você trouxe pra gente, mas alguns níveis nesse sentido, algumas divisões dentro desse transtorno, Júlia? Sim, a gente precisa pegar o conceito de espectro. Ok. Então, quando a gente fala de espectro, por exemplo, o espectro da cor azul, da cor verde, quantas tonalidades existem nesse espectro? Milhões de tonalidades de verde, milhões de tonalidades de azuis. Então, o espectro autista, a mesma coisa. Existem milhões de características e perfis diferentes. Por isso que é importante a gente já começar, né, a partir do nosso bate-papo, acho que é muito importante trazer essa consciência de que não existe um padrão estereotipado, né, do autismo. Não existe um único padrão. Isso aqui é o autismo, né? Tem muitos perfis e a gente precisa considerar esses perfis dentro desse espectro. É claro que, para que a gente possa, em termos de tratamento, em termos de compreensão do que é necessário para cada pessoa, a gente classifica em 3 grupos, 3 níveis, de acordo com a necessidade de apoio que cada nível vai precisar. Então, por exemplo, pessoas que precisam de muito apoio substancial. São aquelas pessoas, por exemplo, que não desenvolveram a fala vocal, elas precisam se comunicar por algum sistema de comunicação alternativa. E, às vezes, elas precisam de um mediador para mediar essa comunicação. Ou elas têm mais dificuldade de independência, precisam de suporte para tomar banho, toalete, higiene em geral, né? As pessoas que precisam de um apoio substancial, mas não é aquele apoio muito, muito significativo, né? Que são pessoas, por exemplo, que vão precisar de um apoio na fase escolar, por exemplo, precisa de alguém para mediar, para garantir que essa pessoa consiga aprender, né, e também se socializar, ou no trabalho ela vai precisar de um apoio, né, mais substancial, até físico, né, para conseguir desenvolver as habilidades.
E o apoio, que aí a gente fala, a gente comumente pode dizer o autista de alto funcionamento ou autismo leve, né? Que são pessoas que vão precisar de apoios para desenvolver as suas habilidades sociais, refinar o seu comportamento verbal, né? A forma como eles se comunicam, para garantir que eles consigam, de fato, seguir ali os seus projetos de vida de forma que não gere sofrimento, né? E com qualidade. Exato, e de uma forma mais próxima, nesse último exemplo que você nos trouxe, mais próximo da individualidade dele, de ele poder realizar suas atividades de vida diária, por exemplo, sem a necessidade de um acompanhamento sempre ao lado dele, né? De uma orientação o tempo todo, né? Ali grudado a ele, né? Exatamente. A gente vê no nosso trabalho, né, que quanto mais você atua enquanto profissional e junto, né, com a rede, que é a família, o trabalho dessa pessoa ou escola que ela ainda estuda, quanto mais você monta uma rede e trabalha para autonomia, né, individualidade daquele sujeito, mais ele vai conseguir desenvolver autoestima, autoconfiança e conseguir gerir a sua própria vida. E aí também sentir seguro a buscar a informação necessária, que são os acessos à educação, ao trabalho, à família, a relações amorosas, né, a relações sociais. É direito de todo mundo, Sim. inclusive da pessoa com autismo. Exatamente, e a base, assim, que é muito relevante também nesse sentido, é a rede de apoio, né, dos profissionais, da família, até no sentido dos aspectos socioemocional, espiritual, sobretudo, né? Mas conta pra gente como é que é realizado o diagnóstico, né, de uma pessoa com autismo e que idade dá, né, pra a gente poder ter possibilidade de realizar esse diagnóstico, Júlia? Sim. O diagnóstico ele é um diagnóstico comportamental, ou seja, diagnóstico clínico. O médico, né, geralmente é um neurologista ou psiquiatra, quem faz esse laudo diagnóstico, né, para entender se essa pessoa, a partir da observação dessa pessoa, ela se enquadra dentro ali dos quesitos do DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Isso. Então, essa pessoa possui características que se enquadram nesse diagnóstico? Sim, então ela está dentro ali do diagnóstico do TEA, né? Mas o que é muito importante a gente trazer que esse diagnóstico ele também precisa ser feito de uma forma multidisciplinar, né? É geralmente o neurologista, o psiquiatra quem dá o laudo, mas ele precisa contar também com uma avaliação macro, né, do analista do comportamento, especializado em autismo. Acho que esse é o ponto mais importante. Para se dar o diagnóstico, precisa ser uma pessoa capacitada, especializada para tal, né, conhecer de fato o transtorno. Exato. E a partir disso, tem todo o impacto do diagnóstico, sobretudo para a família, né? Uhum. Independente do grau, enfim, né? Da definição e tudo mais, mas há um impacto do diagnóstico. E aí, a partir daí, como é que é realizado o tratamento? Como é que é realizado todo esse acompanhamento do paciente? Porque a família também necessita desse acompanhamento, não? Claro, todo mundo precisa desse suporte, né? Então, você comentou sobre quando é feito esse diagnóstico. Não tem uma idade correta, no sentido assim, sempre há tempo de buscar e entender o que está acontecendo comigo, ou se a família entende que precisa buscar esse diagnóstico para o seu filho, o seu irmão, o seu tio, o seu pai, sua mãe, né? Mas sabe-se que a intervenção precoce, o diagnóstico precoce é sempre o ideal. Por que isso? Porque quanto mais cedo eu consigo entender, diagnosticar, entender as características dessa pessoa e as necessidades dela, mais eu consigo direcionar o tratamento adequado mais cedo. Então, se a gente consegue diagnosticar uma criança com 1 ano e meio, por exemplo, a gente já começa a trazer a intervenção necessária para que ela desenvolva habilidades. Quanto mais eu desenvolvo habilidades, mais chances dela ser uma pessoa
autônoma, independente na fase adulta, né? E aí o tratamento, não sei se vamos entrar já em tratamento, Sim, trazendo já sim. isso, tratamento recomendado pela Organização Mundial da Saúde é a terapia ABA, intervenção ABA, né? Que é a análise do comportamento aplicada, como intervenção precoce, né? Principalmente. Então, você tem ferramentas para avaliar essa criança, entender dentro dos marcos do desenvolvimento onde ela está e onde ela deveria estar. E aí você consegue trabalhar com esses gaps, essas lacunas no desenvolvimento. E aí você vai preenchendo essas lacunas e a pessoa vai conseguindo aprender com o ambiente dela e a desenvolver habilidades sociais necessárias para a vida. Então, você ensinar a criança a brincar em grupo, chamar o amigo para brincar, essa criança, quando chegar na fase da adolescência, fase adulta, ela vai ter muito menos dificuldade, ou talvez não tenha, de iniciar a interação, né? Conseguir pertencer a grupos, né, sociais e manter relações sociais e amorosas, de amizade, né? O tamanho e a importância da intervenção precoce e a intervenção recomendada, né? Com base científica e tudo mais. Que não é realizado somente para o paciente, né? Como também para a família, para ele poder, na verdade, estimular e desenvolver algumas questões, até no sentido do enfrentamento da nova realidade, né? Tanto para os pais, né? Quando se tem irmãos e é realizado o diagnóstico precoce, é uma criança, vamos dizer, né? De 1 ano e meio. Né? É a forma de poder lidar com essa criança na sua rotina diária, na rotina familiar, né? Porque às vezes a criança tem alguma dificuldade maior que o irmãozinho não vai entender. Então, por isso da importância também da rede de apoio, da família também ser orientada, não? Exatamente. Eu gosto de dizer que o diagnóstico, ele é uma ferramenta importante que viabiliza o tratamento correto e também traz a informação correta de quais são as características dessa pessoa, o que é esperado e o que a gente deve trabalhar. E quando você traz o diagnóstico para a família, né, você precisa criar uma rede também de apoio a essa família, de apoio, de informação, de capacitação, né, do que é possível. E também encorajá-las, né? Olha, estamos diante de um diagnóstico, mas existem muitas potencialidades, né, dentro do diagnóstico. Vamos juntos, vamos trabalhar para desenvolver. Não é fácil, né? São degraus, a gente vai subindo gradualmente os degraus, mas é muito importante que a gente forme essa rede com a família, com a escola, com o trabalho, com os grupos sociais que a pessoa frequenta, para que todo mundo esteja junto. Sim. E há necessidade de tratamento medicamentoso também, sendo assim, não? Depende. Existem quem vai medicar a pessoa, né? É um psiquiatra ou um neurologista. Se ele compreender que, além das terapias comportamentais, essa pessoa precisa de um tratamento medicamentoso em paralelo, né? Acho que é mais importante trazer é que só a intervenção medicamentosa, ela não vai desenvolver as habilidades. Ela prepara, né, esse organismo para receber a estimulação correta. Ok. Em relação à questão das relações sociais, quais geralmente são as maiores dificuldades que um paciente apresenta em relação a essas relações sociais? Bom, mudanças na rotina são bem difíceis, né? E elas vão impactar as relações sociais. Então, por exemplo, eu tenho exemplos, né? Eu trabalho com indivíduos autistas, que são adolescentes, adultos, e eles me relatam muito o quanto um atraso, um simples atraso, às vezes atrasei 5 minutos, atrasei 10 minutos, o quanto isso gera ansiedade e sofrimento para eles, né? Tanto eles não se atrasarem, quanto se eu estou esperando a chegada de alguém, essa pessoa se atrasa. Isso vira um problema grande. Ou eles também relatam a dificuldade
dificuldade de interpretar os sinais, né? Eu já trabalhei com adolescentes que tinham a dificuldade de entender de interpretar se aquela pessoa queria ou não ser amigo dele, né? Então, no ambiente da faculdade, todo mundo quer se conhecer, quer se comunicar. Ele tinha dificuldade de separar quem eram as pessoas que realmente estavam interessadas em estabelecer um vínculo, que as pessoas que só estavam falando com ele, mas não aprofundando os vínculos. E aí, às vezes, essa dificuldade de interpretação do que o outro está dizendo para mim, ela pode gerar um problema nas relações sociais, né? Uma coisa também que gera um problema, como eu falei no início, são as alterações sensoriais, né? Então, por exemplo, gostaria de frequentar um local, um parque, né? Vamos dizer assim, o que tem na sua cidade que Sim. você pode ali se relacionar socialmente. Mas um barulho ali me incomoda muito, ou a temperatura do lugar me incomoda muito. Mas me incomoda tanto a ponto de eu não conseguir ir. E aí eu vou me privando de ter contato social. Acontece, infelizmente, que a gente vê no Brasil, né, que está fora também, que as pessoas, quando elas chegam na fase adulta, elas ficam prioritariamente em casa, se restringem ao núcleo familiar ou mesmo ficam muito isoladas e isso vai gerando cada vez mais déficit na comunicação, né? Eu não conseguir me colocar, falar com o outro, troca, né? Sim. É complicado. Então, eles relatam muito isso. Sim, é bem delicado, mas que bom que existem profissionais especializados, né, como você que tem todo esse cuidado, não só com o paciente, mas também com a família, que é muito relevante nesse sentido. Mas fica aí que a gente já volta conversando sobre isso, viu? Porque eu quero convidar você que está nos acompanhando a também nos seguir pelo nosso Facebook, pelas redes sociais. Olha lá, tem o Facebook, que é TV Imaculada Oficial, e o Instagram, @TV Imaculada. Gente, nós também estamos no YouTube. Você pode seguir também a Milícia, a TV Imaculada, né? Pelo YouTube. Clica lá o sininho, se inscreva para você não perder absolutamente nada de toda a programação aqui da nossa querida TV Imaculada. Mas agora precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o nosso programa Viver com Fé e Saúde. Você que está chegando agora. Pessoal, olha o tema do programa da semana. Como ter um relacionamento amoroso com uma pessoa autista. Ai, 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 é possível sim. Olha que maravilha, gente. Nossa convidada, ela fala direto lá do Rio de Janeiro. Ela é de Campinas, mas está fazendo um trabalho maravilhoso, muito importante, no Rio de Janeiro. Ela que é Júlia Sarge, psicóloga, analista do comportamento, supervisora ABA, ela ainda é especialista em autismo, que maravilha. Falou sobre exatamente vários aspectos, né, em relação ao próprio transtorno no primeiro bloco. Júlia, e agora nós vamos entrar exatamente no tema do programa, né? Que é como ter um relacionamento amoroso com uma pessoa autista. Não existe fórmulas para a gente ter um relacionamento amoroso, né? Não existe um manual, né, em relação a essa questão, até porque coração é aquela coisa que a gente não manda, né, e as coisas vão acontecendo. Mas como que é possível, né, compreender o interesse entre ambos nesse sentido de um paciente com autismo, de um paciente autista? É isso mesmo, não tem fórmula mágica, né? Não tem um manual, deixa eu aqui abrir meu manual, tá, agora eu já sei me relacionar e o outro também já sabe se relacionar comigo, né? Então, assim, a primeira coisa é a informação dos dois lados, né? Então, a pessoa autista, eu quero me relacionar amorosamente com outra pessoa, eu preciso entender quais são os meus pontos, que eu preciso trabalhar, que ainda são difíceis para mim, e também as minhas potencialidades, aquilo que eu já estou ali desenvolvendo muito bem, e sei fazer muito bem.
né? Esse equilíbrio é importante. Por outro lado, a pessoa que vai se relacionar com esse indivíduo autista, ele precisa também saber o que é o autismo, né? O que quais são as características esperadas, porque daí é uma parceria, é um trabalho em parceria, né? Então, eu entendo as questões que você passa e eu estou disposto a caminhar junto com você para desenvolver e para superar, né, alguns pontos que são difíceis. A mesma coisa o outro. Então, eu diria assim, para se relacionar, né, a gente precisa basear muito a relação em empatia mútua, né? Então, eu entendo qual é a necessidade do outro, quais as dificuldades, eu consigo me colocar no lugar dessa pessoa e construir junto com ela, ter a paciência, né, de esperar, né, esse caminhar junto. Eu acho que isso é o primordial, porque realmente é uma caminhada que precisa ser construída em conjunto. E a gente também não pode só ficar sob controle de que a pessoa, ela é autista, isso é esperado, então é nisso que eu vou focar. Porque a gente também tem que considerar a história de cada pessoa, Sim. né? Independente de diagnóstico. Quem é esse indivíduo que está na minha frente? Algumas coisas, sim, alguns padrões rígidos, né? Podem ser muito característicos do autismo, mas outros tantos não. E aí a gente tem que olhar esse indivíduo da forma macro que ele é. O diagnóstico, ele é parte de quem ele é e não é o que ele é, né? Isso tem que ficar muito claro para ambas as partes. Exato, e como você falou, ter noção exatamente de como é que as coisas irão caminhar, né? Porque você ter um relacionamento amoroso, eu não quero dizer que seja complicado, mas é algo delicado, né? Como a gente já falou que não existe um manual e coração a gente não manda realmente, mas é não ficar focado, como você colocou muito bem também, somente na questão do transtorno. É olhar além do transtorno nesse sentido, mas sabendo realmente, com os olhos ampliados, sabendo realmente que isso pode ficar muito mais forte, a questão da paciência, a questão talvez seja do cuidado e não somente com o outro, mas em compaixão em relação a ti também, que você também precisa do cuidado para não ficar pesada aquela relação e não carregar o outro. Seria mais ou menos nesse aspecto? Exatamente. É uma construção mútua, né? Então, eu sei que em alguns momentos eu vou ter que explicar o meu sentimento para o meu parceiro, para minha parceira. Porque para ela ou para ele é difícil compreender que eu estou chateado naquele momento ou estou muito triste. Em alguns momentos eu vou ter que entender que eu vou precisar explicar para ele o que está acontecendo. Em outros momentos, eu também vou ter que tolerar que algumas alterações na rotina, por exemplo, ou alguma coisa que ele tenha falado para mim, ele ainda tem dificuldade de falar de uma forma mais empática, por exemplo, ou tomar um cuidado maior. E aí eu preciso trazer esse feedback para ele para ajudá-lo a desenvolver e não simplesmente, eu vou aceitar como ele é e pronto, eu vou carregar ali toda essa condição. Não, é um trabalho mútuo de desenvolvimento e desenvolvimento da relação, né? Isso é muito possível, com certeza. É possibilitar que ele possa externalizar também as suas emoções e que tudo bem ele ficar triste algumas vezes, né? Tudo bem ele sentir raiva em alguns momentos, né? Porque tem dia que a gente diz assim, ai meu Deus, né? É muito pesado, né? Então são emoções que são muito fortes que em algum momento isso vai entrar em ebulição dentro dele. Então é nesse sentido de poder ajudá-lo a externalizar tudo isso que ele está sentindo, quente, frio, enfim, os sentimentos, as rotinas, né? Isso. Que embora, na verdade, ele se adequa muito mais às rotinas, mas também vai ter momento de grande amorosidade, mas também vão haver aqueles momentos de discussões, né? Sim, sim. Eu acho que tem muito a ver com a primeira parte, a aceitação de quem o meu parceiro é, a própria pessoa de quem eu sou. A gente tem que validar, né, os sentimentos. Tudo bem eu sentir raiva, tudo bem eu sentir medo ou eu estar com essa dificuldade.
né? E depois dessa validação, aí a gente começa a tentar fazer ações contrárias, né? Estou com medo de ir nessa festa com você, mas eu vou mesmo assim. Você está aqui comigo, nós vamos juntos superando ali essas dificuldades, né? Sim, sim. E nesse sentido, é muito relevante que o companheiro, que o parceiro, a parceira, também tenha todas essas orientações, também tenha um acompanhamento, né, profissional, que não necessariamente seja uma psicoterapia de casal, né, mas é importante que ele tenha todas essas formas de poder saber lidar e ter uma compreensão maior acerca do outro, né? Isso, não tem uma regra, né, para isso. Eu acho que toda relação que precisa, que existe algum conflito, ou existe uma dificuldade no diálogo, e isso está causando um sentimento, um sofrimento para ambos, né? Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser olhada. E o olhar do profissional é um olhar externo, né? Não está ali na relação ou não faz parte dessa rede. Então, ele vai conseguir olhar de uma forma técnica, né? Para desenvolver ali as habilidades que cada um precisa para se relacionar. E isso não diz respeito só a relacionamento de uma pessoa é autista ou dois, mas eu acho que para todo mundo. Então, a comunicação vale para a pessoa autista, claro. Sim. E como que lidar assim com esses desafios nessa relação, Júlia? No dia a dia, você diz Sim. assim, a gente precisa ir fazendo as alterações graduais. Então, existe uma situação que me incomoda muito, né, por conta da sua rigidez. Então, agora a gente vai ter que mudar isso a partir de hoje. Não quero mais que isso aconteça. É impossível, né? Assim, nada, a gente não pode tratar nada a ferro e fogo, né? As alterações, elas têm que ser graduais. Então, por exemplo, é muito difícil para mim conseguir estar num grupo de pessoas e conversar com essas pessoas ao mesmo tempo, né? Eu tenho pacientes que relatam justamente essa dificuldade, né? De conseguir conversar ao mesmo tempo com o grupo, né? E aí o nosso trabalho, por exemplo, é fazer isso na vivência da pessoa. Então, eu vou junto com você para dar o suporte necessário para te ensinar a conversar em grupo. Então, se isso numa relação amorosa acontece, essa pessoa ela vai precisar criar estratégias junto com o seu parceiro ou sua parceira para gradualmente conseguir que ela, por exemplo, converse em grupo, ou se ela tem uma dificuldade sensorial ou um interesse restrito, né, que isso possa estar atrapalhando a relação afetiva ou até a sexualidade do casal, também é necessário que seja trabalhado isso gradualmente com a ajuda do profissional. Então, é tudo sempre degraus, né, serem conquistados na relação. E aí a pessoa, o parceiro, ele precisa muito ficar atento a ajudar a pessoa a entender os sinais. Então, por exemplo, a gente teve um paciente que ele tinha dificuldade de entender se a menina que ele gostava dele. Na adolescência. Por quê? Porque ele não entendia os sinais. Se a gente, né, às vezes não entende, né? Exato, né? Que isso também pode acontecer, cometer com qualquer um de nós. Às vezes a gente não está percebendo os sinais do outro, não? Exatamente. Então ele não sabia distinguir se ela estava dando sinais de amizade ou amorosos, né? E aí a gente, quanto terapeutas, a gente ajuda ele a entender quais são os sinais. Então, quando a pessoa gosta de você, quer, né, se relacionar amorosamente com você, o que ela faz? E quando ela quer só a sua amizade? Essa distinção parece ser muito simples, mas ela não é nem pra gente. E aí, com o trabalho, ele conseguiu entender quais os sinais que as pessoas dão quando elas estão interessadas em você.
e ele teve muitas namoradas ali ao longo da vida dele adulta, né? Mas não é fácil reconhecer esses sinais no outro, e durante a relação também, que sinais a pessoa está dando de afastamento ou de que ela precisa de alguma outra coisa, né? Esse respeito mútuo também entre o espaço do outro, o tempo do outro, isso é super importante. E eu fico imaginando assim, sensações, pensamentos e sentimentos que acabam de sendo despertos nele de um mundo que ele não imaginou que fosse daquela forma, né? Mas vendo você falar, me vem um outro pensamento que eu vou te perguntar agora. Claro que em alguns momentos a família tem aquela questão da superproteção, né? Diante da sua experiência, da sua prática clínica, já aconteceu da família superprotetora, e eu não estou falando só das mães, viu, gente? Porque também tem os irmãos, né? Que às vezes tem a questão da superproteção, tem o pai, algumas vezes, de falar, mas ele não pode ter relacionamento com nenhuma pessoa, né? Isso não pode acontecer. Então, também é uma surpresa, vamos dizer assim, não sei nem se seria esse termo, surpresa, né? Para a família, de que o seu filho, ou então a sua filha, que até então você imaginava que ia ficar o tempo todo na sua dependência, embora não seja tão dependente, está apaixonado. Eu digo porque algumas vezes acontece do pai falar, mas a minha filha está namorando, né? Então imagina para essa família que teve assim, aprendeu a conviver, né, com alguém, ou um familiar, que tem o transtorno do espectro autista. Então, também há esse enfrentamento para esses familiares, não, Júlia? Sim, não é uma tarefa fácil para os familiares, né? Reconhecer ou também, né, confiar ali, né? Nossa, o meu filho, a minha filha se desenvolveu tanto que agora ele vai ter relações amorosas. E mesmo, eu acho que todo mundo, toda pessoa, né, independente do transtorno ou não, ela pode ter relações amorosas, né? Ela pode ter relações sociais, independente do nível de comprometimento, né? Se é um autismo leve, moderado, mais severo, isso vai depender do apoio que ela vai ter, tanto profissional e familiar. Sim. Né? E aí, pensando nisso, eu entendo, né? É difícil para as famílias. Será que lá fora o meu filho, a minha filha, vai ser tratada da forma que eu espero que ele seja tratado, né? Mas o que eu falo muito para as famílias, eu oriento bastante, façam esse retorno. Pergunta para ele, pergunta para ela o que ela quer. O que ela espera, o que ela gostaria, né, em termos de relacionamento. Converse com seu filho, com a sua filha sobre isso, porque o desenvolvimento da pessoa autista, biologicamente, ele é idêntico ao desenvolvimento da pessoa neurotípica, né? Então, ele vai ter os interesses, né, no outro, ele vai querer se relacionar amorosamente, afetivamente, né? É natural do ser humano, né? É natural para ele também. Então, pergunte para ele, converse com ele, né? E aí, é claro, né? Entenda junto com a rede que dá o apoio à pessoa, qual o nível, qual a necessidade de apoio para que ela consiga sair do ninho, vamos dizer. Exato, até porque desde bebezinho, desde quando foi instalado o diagnóstico, se trabalha para que ele seja protagonista, né, das suas ações, dos seus... Então, por que não em relação que ele tenha o protagonismo dos seus sentimentos também, né? Então, pode ser muito delicado nesse aspecto, né? Sim, sim. A gente precisa trabalhar. Eu falo que o nosso objetivo maior é desenvolver autonomia ao máximo que essa pessoa possa chegar dentro das capacidades dela, né? Porque é isso que gera a qualidade de vida, né? É claro que eu vou ter que desenvolver ao longo da minha vida alguns repertórios de como lidar com problemas, com situações problemas, como lidar com tolerâncias, né, esperas e meus projetos de vida, o que eu quero.
mas é muito importante que a gente trabalhe para que essa pessoa tenha, sim, projetos de vida e que a gente pergunte para ela quais são os projetos, o que é que você quer, né? E eu acho que é essa a grande questão, empoderar a família, empoderar essa rede, empoderar essa pessoa de que é capaz, claro, ela pode, né? Assim, a gente precisa perguntar mais para eles o que é que eles querem, sabe? Porque eles são autores, né, da vida deles. Sim, sem dúvida. E com esse olhar da experiência que você vem atuando até então nesse aspecto, o que você percebe? Qual é o número maior de gênero no sentido de homem, mulher? O que é que destaca mais, que tem esse olhar em relação à questão dos relacionamentos amorosos? Que desperta mais, vamos dizer assim. É o menino, é a menina? Não tem uma regra. A gente tem, por dados, né, que a incidência de pessoas autistas do sexo do gênero masculino é maior do que quando comparado ao gênero feminino, né? Então, na minha história ali como terapeuta, como supervisora, eu vi mais, eu trabalhei mais, atuei mais com meninos, né? Mas a gente também tem meninas. E a gente está falando não só do autismo, mas do desenvolvimento atípico, vamos chamar assim. E eu acho que isso é bastante relativo, né? Eu acho que tem que partir dos dois lados e isso não tem uma regra, né? Eu acho que os dois têm que caminhar na mesma direção. Como que é para você enquanto profissional? Porque a tua cara mostra quando você entrou nesse tema, né? Quando a gente veio agora para este bloco falando em relação à questão da amorosidade nesse sentido, né, das relações amorosas, como é para você enquanto profissional ver o seu paciente tendo tamanha desenvoltura? Porque o objetivo é que realmente ele seja protagonista, né? Quando chega nesse aspecto você fala, oba, que coisa boa, ele vai ser realmente, vai ter autonomia da sua vida. Como que é para você, sim, como profissional? É maravilhoso, é muito recompensador, né? Porque eu acho que a gente trabalha justamente para isso, né? É um trabalho, mas é um compromisso social que você assume, né? Não de ser a ferramenta ali que vai desenvolver a pessoa, mas talvez de ser condutor da informação. Eu acho que essa é a grande questão, né? Eu acho que ainda existem falas, né, extremamente estereotipadas e preconceituosas sobre quem é a pessoa com deficiência, quem é a pessoa com transtorno do desenvolvimento, né? Então, a pessoa com transtorno do desenvolvimento é aquela que precisa de um suporte extremo, é aquela que não é capaz ou é capaz minimamente, coisas assim que de nada tem a ver, né? De nada realmente se referem a esse universo, né? Legal. Eu acho que é um trabalho muito, muito, muito significativo quando eu vejo quando esse adolescente, esse adulto consegue trabalhar, né? Porque ele quer, porque ele falou eu quero trabalhar e aí ele vai trabalhar, né? Eu acho que é isso. Ou quando ele quer se relacionar e ele vai, por exemplo, eu tenho um paciente que ele foi ao cinema com uma menina da faculdade dele. Para mim isso foi uma super, né, vitória, porque era o que ele queria, né? Eu quero isso. Então a gente tem que olhar exatamente assim. Como é que você olha para o desejo dos outros? Você vai olhar exatamente assim para a pessoa que tem ali um transtorno. Bacana. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você desenvolve. Muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui para a nossa TV Imaculada. Muito obrigada mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês sobre esse tema. Sucesso aí na sua trajetória. Obrigada. Tchau, tchau. Que maravilha! Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde.
Júlia, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui à nossa TV Imaculada. Muito obrigada mesmo, mais uma vez, querida. Parabéns pelo trabalho muito relevante que você realiza aí, tá bom? Gente, eu quero dizer para vocês também que nós temos agora uma nova forma de doação. Olha aí, você que quer contribuir aqui com a TV Imaculada também, olha aí o Pix, que você pode participar de uma forma rápida. Agora, durante o programa, você pode ir lá, ai meu Deus, o que meu coração está pedindo para poder contribuir com essa grande obra, né, da milícia da Imaculada. Já faz o seu Pix aí durante o programa mesmo. Senão você vai deixar para depois, você vai falar, ai, você vai acabar esquecendo. Né? Você que é milite, você que não é milite, você pode contribuir com a gente também dessa nova forma. Olha só, a TV Imaculada se modernizando também, né, gente? Então, nós contamos com cada um de vocês. Fazendo a entrevista lá com a Júlia e tudo mais, eu fiquei pensando, né? Que maravilha quando a pessoa se torna definitivamente protagonista da sua própria vida. E o que eu quero trazer para vocês, gente, é um pensamento assim no sentido de que não deixe ninguém interferir nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus objetivos, seja lá quem for, qual for. Às vezes o outro vem para poder minar os seus sonhos. Ele quer fazer às vezes até para te ajudar, enfim. Mas você que sabe da sua caminhada, você que sabe do seu objetivo, você que sabe da meta, do caminho onde você quer chegar. E eu digo que melhor que sonhar, gente, é a gente concretizar este sonho. É a gente sentir aquele gostinho, conseguir. Olha que maravilha. Então, o campo é seu, o jardim é seu, é você que está cuidando do seu jardim. Não deixem outras pessoas trazerem olhos, falas, que vai te deixar, vai te fazer esmorecer no seu sonho. O sonho é seu, persista e você vai conseguir. Entregue nas mãos de Deus. Sem sombra de dúvidas, quando a gente entrega os nossos projetos, os nossos sonhos nas mãos de Deus e estiver de acordo com aquilo que Ele deseja pra gente, o sentimento que a gente vai ter de merecimento é inexplicável. É um ganho a mais que a gente tem que nos ajuda no dia a dia, sobretudo, a gente ter olhares muito mais saudáveis, né? E o que eu estou falando aqui? Como tema do nosso programa também, viver com fé e com saúde. Eu falo da fé, de a gente colocar nas mãos de Deus para que realmente esteja na nossa caminhada o nosso sonho de acordo com o sonho dele e com a saúde, sobretudo a saúde emocional, que nos fortalece e faz com que a gente siga a caminhada de uma forma mais leve. São tantas tribulações para a gente enfrentar, mas pelo menos essa na caminhada em relação à direção aos nossos sonhos, olha que maravilha, sabendo que a gente não está sozinho nesse mundo. Um grande beijo para cada um de vocês, fiquem com Deus, maravilhosa semana e até o próximo programa Viver com Fé e Saúde. E salve Maria Imaculada!